A vocação pelo direito, eu suponho que surgiu dentro da minha casa, embora não tenha nenhum concurso superior na minha família, nem meus pais, nem os irmãos mais velhos, mas pela atividade política que meu pai desenvolvia, suponho que por isso surgiu a vocação de fazer direito muito pequeno ainda. Na verdade, antes do direito eu pensei em ser padre, eu via o padre na cidade, achava interessante a figura e tal. Durante algum tempo eu pensei nisso, até porque os meus amigos de infância que queriam estudar tinham que ir para seminário. Eu nasci numa fazenda, morava numa cidade pequena depois, e estudar significava ir para seminário. Mas logo em seguida, por alguma razão, abandonei. Havia um advogado na sede da comarca em Nova Londrina, eu morava em Itaúna do Sul, e eu via nele uma pessoa respeitada por todos e tal. Tomei gosto ali, talvez, pela advocacia. Quando vim para Curitiba para estudar, depois de ter feito colégio em Paranavaí, na verdade vim, como todo menino nascido em fazenda, pensando em fazer agronomia ou veterinária. Tinha feito um teste vocacional no colégio e as freiras de então me disseram que a minha vocação era para o direito, filosofia, história, e acabei então me definindo pelo direito e pensava em fazer direito do trabalho. A vinculação política do meu pai, eu supunha que seria um advogado trabalhista, advogando para trabalhadores. Mas suponho que durante a faculdade a minha vocação pelo direito do trabalho foi sufocada, suponho eu, talvez, pela maneira como as aulas eram ministradas na época na faculdade. Acabei me interessando um pouco pelo direito comercial, pela amizade com o professor Catisvinco, que me chamou para ser seu estagiário, mas, finalmente, com a influência do professor Ivan Rigg, me decidi pelo direito processual civil. Então, logo que eu me formei, imaginava, como todo recém-formado, um futuro um pouco complicado pela frente, embora já estivesse no escritório onde eu fiz estágio de 2 anos com o Edgar Catisvinco, com o Marçal, com o Alfredo Assis Gonçalves Neto e o Ildefonso Gugich, um procurador do Estado, daqueles mais antigos, que se aposentou e faleceu há alguns anos atrás. Estava lá mais ou menos definido na advocacia, mas simultaneamente surgiram o concurso da Procuradoria e da faculdade. Coincidentemente, o professor Ivan estava à frente dos dois. Aí, então, realizei recém-formado, abri o concurso da PGE, eu me formei em março, logo depois, suponho eu, as inscrições foram abertas, e de professor da universidade também, eu fiz os 2 concursos, fui aprovado e comecei o trabalho na Procuradoria. Para ser sincero, não tinha assim, uma vocação para a defesa do patrimônio público, do índice público, nem sabia, a rigor, exatamente qual era a função do procurador do Estado. Fiz, animado por alguns amigos, o Rui Mugiati, já falei dele naquela entrevista à nossa revista. Nós dois fomos nos preparar para o concurso da Procuradoria. Lá dentro, depois, é que percebia então, o trabalho do procurador. Então, eu diria que foi assim que surgiu, digamos, essa minha vocação pela Procuradoria. Éramos todos muito jovens quando fizemos o concurso. Eu me lembro, assim, que dos 10 aprovados, 7 eram quase que recém-formados. Os mais velhos daquela época, o Manuel Carneiro, a Lilian e mais alguém da turma deles, que eu já me lembrarei. E eu, o Rui Mugiati e o Enoí, um colega nosso que faleceu muito jovem, recém-formados, e o Jacinto mais novo que nós ainda. Então, o Manuel Carneiro, a Lília e a Suzana, que hoje é vice-presidente do Tribunal Regional Federal em São Paulo, 3 formados há 2 anos, mais 3, eu, o Enoí e o Mugiati, formados há 1 ano, e o Jacinto formado há 6 meses pela Federal. Éramos nós 7, os outros 3 marés, o Flávio Bueno, que são um pouco mais velhos que nós, e tinha a Maria Marta, intermediária. Então, vim para a Procuradoria, me inscrevi no concurso do Ministério Público, eu e o Jacinto. Só que a prova do Ministério Público que o Jacinto fez acontecia no mesmo dia da prova de professor da Universidade Federal. Então, eu optei por fazer a prova da universidade, e o Jacinto foi na verdade, era um concurso que quem conhecia o professor Ivan como procurador-geral, sabia que o concurso seria muito rigoroso, seja pela exigência, seja do ponto de vista também ético da condução do concurso. E nos preparamos muito, eu, pessoal, com o Rui Mugiati, ficamos alguns meses estudando e nos preparando para a prova. Até interessante que quando saiu o resultado, foram 2 etapas. Numa, acho que ele tirou 2 décimos a mais que eu na média da prova de 4 disciplinas, na outra acho que eu tirei 1 décimo a mais que ele. As nossas notas equivaliam também. Então foi complicado. Depois tivemos a prova oral, e um dos fatos pitorescos que a gente pode falar é que na prova oral, a prova era um diante da banca e os outros ficavam assistindo. E nós ficávamos ali comentando o que estava acontecendo, e o muito que nós iríamos publicar a prova oral comentada da Procuradoria. Mas um episódio que um examinador tinha lá uma resposta errada para uma questão, não interessa quem era agora, quantos livros comerciais eram exigidos, e na época era 1 só, não sei hoje como isso está, e o examinador disse 2. E era justamente o Flávio Bueno que estava fazendo a prova, e ficou todo... Era o mais nervoso de todos nós. Nós tínhamos uma grande amizade na época do concurso.
E ele disse um, e os examinadores, não, o senhor está errado, são dois. E o Rui Mujati me cutucou e falou, não, ele está equivocado, porque a lei que ele disse que exige mais um livro foi revogada há muito tempo, é só mesmo, e ficamos nós sem saber o que fazer. Aí, com medo de prejudicar o Flávio, quando ele acabou a prova dele, nós corremos e fomos conversar com o doutor Coelho, que já morreu, que acho que era o corregedor. Nós fomos falar com o membro da banca. Doutor Coelho, veja, ele está equivocado e tal. Aí o Coelho chama o examinador e nós fazíamos a prova. Os meninos estão dizendo que você está errado, que é um livro só. Saímos eu e o Rui Mujati para cada lado, e o Enoí, que não tinha nada com a história, veio e o examinador achou que era o Enoí, que tinha levantado o problema, massacrou o Enoí depois na hora da prova oral dele. Então esse é um dos fatos assim que eu me lembro bem que aconteceu na nossa prova oral. O professor Rick marcou muito a carreira do senhor, né? Marcou bem. O professor Ivan, como pessoa, como professor, sempre exemplar, e aprendi a admirá-lo, a muito dele. Eu ainda disse para os filhos dele, para a viúva dele, para a Yara, agora recentemente, que eu me sentia até um pouco envaidecido, orgulhoso, porque de uma família muito humilde, sem nenhum parente em Curitiba, e o professor Ivan já é um homem respeitado, com as funções que tinha, depois desembargador, e me tomou um pouco assim pelo braço. Não era uma pessoa afetuosa, como era o Paulo Rocha, por exemplo. Alguém deve ter falado do Paulo Rocha nessas nossas entrevistas. O Paulo Rocha era muito carinhoso, era um paizão, abraçava todo mundo, estavam sempre juntos. O Ivan sempre um pouco mais formal, um pouco mais distante. Mas percebia eu naquela época, e depois confirmei, que havia um grande carinho também. Então, houve, de fato, uma influência grande. As minhas aulas, nas primeiras aulas que eu dava na universidade, hoje eu tenho consciência que imitava ele na forma, etc. E depois, como procurador, eu creio que ele marcou a história de toda a procuradoria, reestruturou a procuradoria, abriu o concurso público com muita seriedade, soube respeitar os que estavam lá, porque tinha muitos procuradores não concursados, como até pouco tempo tínhamos alguns, competentes, excelentes advogados, eu me lembro, já citei o nome de alguns. Claro, não tinha. E alguns, como me disse agora o Mancini, tinham ingressado para o concurso no Ministério Público. Muitos procuradores daquela época eram promotores, como o Ildefonso Bugsch, que eu me referi agora há pouco, e optaram pelo concurso, pela carreira da procuradoria. E o Ivan soube aproveitar bem essas pessoas que estavam lá, os mais preparados. Aí criou o conselho, criou a coordenadoria de recursos e facilitou essa época de transição, porque houve um choque, também vocês sabem disso, entre os mais velhos e os mais novos. Parece que o Paulo Rocha era o mais novo, tinha 20 anos de serviço. Imagina um órgão público que fica 20 anos sem ingressar ninguém. Então nós ingressamos e o choque era inevitável. E nós, na verdade, talvez não soubéssemos administrar bem isso naquela época, mas tinha alguns procuradores, como o Paulo, os dois irmãos Coelho, o próprio Mancini, o Clóvis, do Espírito Santo, que foi corregedor também. Então alguns procuradores ajudaram. E o Ivan compreendeu bem isso, não nos colocou em choque com os procuradores mais velhos. Alguns fatos aconteceram, mas ele soube administrar bem isso. Então eu creio que houve aí realmente uma influência, no meu caso, direta por parte do professor Ivan.